Não é o amor que sustenta o relacionamento, mas a forma de se relacionar que sustenta o amor. Qual o segredo da felicidade no casamento? Será que só o amor basta? Se um casal se casa super apaixonado, esse é o segredo do sucesso? Bom, já vou te adiantar que eu não sei responder essas perguntas, mas a resenha do livro de hoje nos ajuda a refletir sobre essas questões. Primeiramente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Verso em Prosa. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações e também nos seguir no Verso em Prosa no Instagram, @Verso em Prosa Literatura. Bom, a resenha de hoje é sobre o livro Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói. Essa obra foi escrita em 1859, quando o autor tinha um pouco mais de 30 anos. A história é contada pela Maria Alexandrovna. Gente, agora licença poética para falar russo, tá? Que no início, Maria era uma jovem de 17 anos que tinha uma condição financeira confortável, mas que tinha acabado de perder os pais. E aí ela conta um pouco sobre o primeiro amor dela, né? A primeira parte do livro fala sobre esse amor. Ela se apaixona por um homem 20 anos mais velho que ela, o Sergei Mikhailitch, que era um amigo da família, especialmente do pai, e que depois da morte dos pais ficou responsável por administrar-lhe as propriedades. Bom, após um desenrolar romântico e com algumas emoções, eles se declaram e, apaixonados, resolvem se casar. E aí entra um segundo aspecto do livro, né? Entra uma nova etapa. Os primeiros meses do casamento são maravilhosos, né? Só que com o passar do tempo, algumas divergências e algumas diferenças em relação aos desejos e pontos de vista da vida vão criando uma lacuna nesse relacionamento. O fato da Maria, por exemplo, querer viver na cidade, frequentar ali a alta sociedade, é um fato que incomoda muito o marido. E aí, com esses acontecimentos, né, com essa história, a gente vai refletindo sobre o que eu acredito que é o ponto principal do livro. O que acontece com o amor com o passar dos anos, sabe? Qual é o impacto de algumas atitudes ou de uma maturidade ou da falta dela no sucesso de um casamento? E aí, para falar desse amor, desse sentimento universal, eu vou convidar a Raquel para falar um pouco sobre as formas de amor presentes na história. Então, pessoal, vou falar um pouquinho do amor nesse livro, que é um livro que eu gostei muito. Eu tenho uma perspectiva positiva sobre esse livro, conversando tanto com a Bárbara, com a Flávia e com o Eduardo, cada um teve um sentimento, mas eu penso que o amor é assim mesmo. Por quê? Esse livro, o amor começa inocente, ele passa por suas transformações e, inclusive, ressignificações. Na primeira parte do livro, a Maria, com seus 16 anos, ela está descobrindo os primeiros sentimentos, aquela companhia agradável de Sergei, o quanto tinha afinidades, a conversa é leve, a companhia é doce. E o mais interessante é quando ela finalmente... Eu sinto amor por esse homem. E aí é um sentimento que explode no coração dela, e que aí ela tem uma felicidade infinita, que ela nunca se sentiu tão feliz na vida dela. E o mais legal é quando ela descobre que também é correspondida. E aí eu fiquei pensando, quando que foi que a gente descobriu o primeiro amor? Aí eu fiquei refletindo no meu tempo lá de criança, quando é que foi que eu despertei que eu poderia me interessar por alguém fora da minha família, que não fosse minha mãe, meu pai, meu irmão. Às vezes aquele coleguinha lá da sua escola que você empresta uma borracha e você fala, olha... E essa inocência, essa doçura, e às vezes na adolescência também, aquele que você acha que vai morrer por aquele amor, né? É algo muito bonitinho, muito fofo. Mas aí, o que acontece? As pessoas mudam, as relações mudam e o amor se transforma. Quando finalmente a Maria casa com Sergei,
A relação no início continua essa doçura, mas algumas inquietações vão surgindo ao longo do tempo. E aí, acaba que, por ela ser nova, ela começa a querer algo a mais, que ela nem sabe o que é. E aí, o Serguei, percebendo isso, ele com o seu amor, que também renuncia, teve a ideia, então vamos para Petersburgo. E lá acontece a maior transformação. Porque a Maria, ela começa, além de amar o marido, amar as outras coisas. Amar a sociedade, amar e dançar, amar o baile e amar ser vista pelas pessoas. E quando ela está diante dessas tentações, ela acaba se afastando do marido. E o marido, eu creio que por uma renúncia, por saber, né, da sua maturidade, por saber que já vivenciou aquilo, acaba se afastando. E cá comigo, eu fico pensando em quantos relacionamentos isso não acontece depois de casados. Claro que transforma, as vontades surgem, novas inquietações surgem, e aí por uma falta de diálogo, por uma falta de querer entender, as pessoas se afastam e aí criam as barreiras. Foi bem isso que aconteceu aqui no Felicidade Conjugal. E aí, gente, só que às vezes esse mundo externo que você acha que é o que te faz feliz, que é o que te faz bem, na verdade, não é amor. E aí, quando ela se dá conta disso, ela retorna para o lar. Ela retorna para o marido com aquele sentimento de arrependimento. E então, a relação já estava muito desgastada. Porque para o amor permanecer, ele também precisa ser regado. Só que aí eles conseguem ter uma conversa. E aí, nessa conversa, cada um vai colocar o seu ponto de vista. E o mais interessante dessa conversa é que cada um tem a sua perspectiva. Cada uma tem sua visão de amor. Mas o mais interessante é no final, quando ela descobre que aquele amor doce, aquele amor inocente que ela havia sentido pelo marido, não é mais assim. Que agora este amor é um amor de cumplicidade, de companheirismo. E eu acho que as nossas relações são assim também, né? Quando você casa, quando você começa a namorar, ter uma relação, as coisas vão transformando. E eu acho que esse livro é bem essa demonstração da evolução. Talvez caia assim em tentação, talvez nem sempre seja bom, mas é um eterno aprendizado. E pensando na minha fala hoje nesse vídeo, eu lembrei do poema do Carlos Drummond de Andrade, Amar. Só que eu não vou recitar, eu vou deixar para o nosso amigo Eduardo recitar esse poema para mim e depois vocês conferem todo esse poema lá na nossa página do Instagram, tá bom? Eduardo, fale para a gente, recite para a gente. Então, continuando falando sobre a questão do amor e relacionando aí a questão do tempo, como diria lá Carlos Drummond de Andrade, o poema solicitado, esse famoso poema dele, ele diz: que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Essa é a estrutura, né? Essa é a dinâmica do tempo, essa é a dinâmica da própria vida. O amor é o sentimento que nos move a evoluir, a crescer, a sofrer, né? O amor é esse sentimento que nos arrebata com tantas emoções e que vai nos tornar mais fortes, mais humanos, mais vulneráveis, mais sábios, muitas vezes. E a gente observa que felicidade conjugal não é apenas uma história sobre o amor, ou sobre o casamento, ou sobre o matrimônio, mas principalmente sobre o poder inexorável do tempo
e do amor que transforma a vida das pessoas. A nossa protagonista, tão jovem, né, seus 16 para 17 anos, ela é confrontada por um novo sentimento, por alguém que já lhe era conhecido, né? Era amigo de seu pai, visitava sua casa, achava que ele era um homem mais velho, né, meio sem graça, mas o seu olhar, a sua percepção em relação a esse outro começa a mudar, e esse sentimento, esse arrebatamento, esse desejo, podemos dizer assim, vai começar a fazer com que essa protagonista comece a ter certos sentimentos por esse homem, e o olhar dela muda em relação a ele. Como a própria Raquel disse, como é que quando nós estamos apaixonados, quando nós amamos alguém, o nosso olhar muda, porque a gente já não vê mais os defeitos. Não importa se ele é velho, se ele é careca, se ele é gordo, né? Se ele já não tem lá os atributos estéticos que a maioria deseja, mas para aquela pessoa que está apaixonada, né? Ali basta aquela pessoa. Mas, como a gente observa dentro da narrativa, esse amor, esse desejo pelo outro é confrontado pelo amor próprio, né? O desejo de liberdade da nossa protagonista, da Maria, da Marcia, né? É confrontado também com o seu desejo, com a sua dimensão de autoafirmação enquanto um sujeito, enquanto a sua individualidade, que pode beirar em alguns momentos, quando você vai ler a narrativa, como uma certa arrogância, né? Que mulher narcisista, que mulher egoísta, né? Por quê? Porque nós também temos essa dimensão do nosso amor próprio, da nossa confiança em nós mesmos, né? Também é uma forma de amor, como o próprio Drummond diz, amar, desamar, amar. E ao final do tempo, nesse curto espaço de tempo, essa protagonista, ela vai passando por esses turbilhões de emoções. A gente consegue acompanhar isso na narrativa, o quanto os fluxos psicológicos da nossa personagem, o quanto ela consegue descrever o que ela está sentindo, né? A capacidade do Tolstói de traduzir para nós, leitores, a profundidade dos sentimentos e das angústias que essa pessoa, as alegrias inicialmente, quanto nós ficamos fascinados com aquela paixão no qual ela está imersa, mas depois as angústias que ela vai atravessando, né, os dilemas que ela vai atravessando, dos sentimentos que ela tem, até chegar nesse momento do final da narrativa em que ela é confrontada, depois de poucos anos, né, dentro da sua relação matrimonial, para ela descobrir que ela já não é mais a mesma. O tempo passou, né? As emoções mudaram, os sentimentos mudaram. O amor, ele não é único. O amor, ele não é estático. O amor, ele é dinâmico. O amor é um ser vivo dentro da gente, né? Dentro de cada um de nós, que também amadurece, que também se diversifica. E ela descobre e ela vai descobrir, juntamente com seu esposo, juntamente com o Serguei, que aquele amor do passado, aquele amor eros, do desejo, né, ele vai se transformar numa nova etapa, né? É um amor agora que é o amor que não é apenas não somos apenas nós, mas temos os filhos. Nós somos casados, temos obrigação. É a ideia do amor lua de mel que acaba. Agora é o dia a dia, né? Aquele amor propaganda de margarina, ele acaba. Agora é o amor, nós temos que pagar contas, temos filhos para criar, né? Temos que discutir os boletos do dia a dia, e nós somos companheiros. Dentro da filosofia, chamaríamos isso até do amor filia, o amor que é esse amor do companheirismo, né? É o amor que está do lado, que, como a própria Raquel disse, é o amor desejado, né? Porque o fogo da paixão passa, né? O corpo já não alcança mais, os aspectos estéticos já não acompanham mais, as rugas virão, os quilos virão, os cabelos cairão, e o que permanece dos laços que foram estabelecidos? O amor do desejo, ele passa. Quando a gente consegue consumar o desejo, já não há mais nada. É o amor da falta. Agora, o amor do companheirismo, o chamado amor filia, é o amor do estar lado a lado. É o amor do apesar de. Apesar de você ser assim, apesar dos seus defeitos, que são muitos, eu te amo, né? Talvez eu não te amo da mesma forma como no início, mas eu ainda te amo dessa nova forma, desse novo jeito,
dessa nova forma de amar. Então, eu acho que o tempo e o amor, eles são muito parecidos, né? E nós atravessamos o tempo e atravessamos as mais variadas formas de amar. E isso é muito bonito para cada um de nós. Gente, a escolha dessa obra para os nossos 12 primeiros livros do ano tem a ver com a influência de uma outra booktuber, a Paloma Lima, e por influência dela, inclusive, eu adquiri essa edição, que é muito bacana mesmo, a tradução é muito boa, e eu já mencionei aqui no canal que essa é uma experiência para que eu possa também enveredar pelos russos. E para ajudar a pensar um pouco em como essa experiência vai auxiliar nas leituras vindouras dos nossos russos, eu também li A Fortuna Crítica, o texto de apresentação desse livro Guerra e Paz, que é também do Tolstói, e a tradução é diferente, o Guerra e Paz é traduzido nessa edição da Companhia das Letras pelo Rubens Figueiredo. E essa fortuna crítica, essa apresentação, ela nos ajuda a perceber algumas características também de felicidade conjugal. A ideia de que os russos, eles costumam trabalhar com dualismos. Nesse livro nós percebemos isso muito claramente. É o dualismo da maturidade versus a imaturidade, a inocência da tenra idade. É também a vivência de uma pessoa que enxerga os outros. E o Serguei, ele fala em alguns momentos que para ser feliz nós temos que fazer os outros felizes, amar os outros. Ao contrário da Marcia, que era uma pessoa bastante mimada. Então, é alguém com o olhar para o próximo e outrem com o olhar para si mesma. Esse também é um dualismo. Nós temos a primeira parte da obra contextualizada no interior. E é engraçado que o interior aqui, ele tem a ver também com o movimento dos personagens de olhar para dentro. Eles estão muito mais introspectivos, eles estão muito mais preocupados com os seus sentimentos, com a nobreza de seus sentimentos, do que propriamente com aquilo que é possível externalizar nas reuniões, nas conversas. Algo interessante é que a Maria, a Marcia, ela, inclusive, não é tão favorável, se ela não se empolga tanto com os chás que ocorrem na casa do marido. A sogra dela recebia algumas pessoas para dialogar e ela nem acha aquilo tão interessante assim. É também algo que aponta para esse olhar para si, que ela diz que o Serguei não elogiava os atributos físicos dela. Mas, quando ela dizia algo que alegrava o coração dele, que era surpreendente, que denotava nobreza, ele valorizava. Então, nós estamos no interior, olhando também para aspectos internos. Quando nós vamos, na segunda parte do livro, para Petersburgo, nós já temos a valorização das exterioridades. E quanto à exterioridade, nós vamos ter uma jovem bastante bela, imatura, sem experiências, querendo descobrir de forma, às vezes, atabalhoada a vida, ou descobrir experiências, e, de outro lado, o marido que já tinha vivenciado tudo isso e dá uma pequena advertência para ela. Olha, não se iluda, as pessoas não são tão bacanas assim. As pessoas são superficiais. E ela, inclusive, se aproxima muito de uma prima dele com a qual ele não tinha boa relação. Então, ela se vê encantada, inebriada por aquele ambiente em que o exterior é muito mais valorizado do que o interior. Ela se envaidece por ter a sua beleza reconhecida. E nesse momento, essa vaidade faz com que ela perceba, olha, eu não estou tão inferiorizada pela minha imaturidade, pela minha inexperiência. Porque ela se sentia assim lá atrás. Agora não, agora eu tenho o trunfo justamente da minha jovialidade, da minha juventude.
aqui da minha beleza, esse é o meu trunfo, e eu estou encantando as pessoas, que era uma preocupação que ela não tinha. Algo que também nós percebemos nessa fase da cidade é que a opinião do marido ela já não é tão relevante mais. O marido que tinha o protagonismo até dos pensamentos dela, o que eu vou fazer que vai agradá-lo ou não, lá ele já não tem mais esse encanto todo. Lá ela começa a vê-lo de outra forma, com outro olhar, e um olhar que, inclusive, eu comparo às outras pessoas, ele já não é tão belo mais quanto outros, ele já não é, a idade dele já chama mais atenção do que chamava antes, ele deixa de ser interessante. Por quê? Porque, num primeiro momento, ela se apaixona pelo interior dele, por aquilo que ele tinha, que alimentava e fazia com que ela visse a vida de uma forma diferente. Na cidade, não. Além disso, nós podemos perceber também a dualidade entre as formas de manifestação de amor. Uma jovem, uma mulher que manifesta seu amor de uma forma muito mais complexa, cheia de meandros, de exageros às vezes, e um homem que talvez pela maturidade, talvez por ser homem, talvez porque as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte, tem um olhar muito mais linear, ele é mais estável com relação aos seus sentimentos, à sua postura. Pensando nos dualismos e pensando nas influências literárias, nós poderíamos também aproximar, agora extrapolando um pouquinho o livro, aproximar a marcha da Emma Bovary, que dá uma despirocada no meio do caminho, né? Que ela começa a se encantar por tudo que ela não tem. E que ela nem está sabendo direito o que está faltando, mas ela se encanta por aquilo que ela não tem. A marcha, em alguma medida, também sofre desse encantamento. Mas, diferentemente da Emma Bovary, ela retrocede e começa a enxergar que aquele mundo ele tem seus atrativos, mas o exterior não sustenta tanto quanto o interior, e por isso ela volta para o interior. E ao voltar para o interior, talvez ela também perceba que não se trata mais de idade, não se trata mais de beleza, trata-se de companheirismo, trata-se de construir relações que são mais sólidas. Bom, essas são algumas das possibilidades de identificação desses dualismos. Outras podem ser identificadas também em outras leituras russas, conforme mencionei, o Rubens Figueiredo ele nos dá essa perspectiva de que as leituras de Tolstói, a literatura russa, permite esse olhar sempre dual. E vocês, por favor, indiquem aqui outros dualismos, indiquem outras formas de amor, outras interpretações possíveis. Contribuam, dê sua opinião, o que você achou de felicidade conjugal? Se é que a gente está falando só de felicidade e só de felicidade conjugal. Bom, um grande beijo para todos. Fiquem conosco aqui no YouTube, também lá no Instagram, @Verso em Prosa Literatura. Esse foi o Verso em Prosa de hoje. Vemos vocês no próximo vídeo. Até lá!